continuando com esse nosso Fala Gigante, falando um pouquinho agora sobre saídas, tá? Amigo torcedor vascaíno, primeiro, Maxime Domingues. O Vasco hoje oficializou a saída de Maxime Domingues para o Cracóvia da Polônia. O Vasco deseja aí, é claro, todo o sucesso do mundo ao Maxime, jogador que infelizmente não rendeu no Vasco da Gama, vem do Gil Vicente, Portugal, para o futebol carioca no meio de 2024, acaba não indo bem, o Vasco empresta para o Toronto, futebol norte-americano na temporada passada, também acaba não indo bem, e agora o Vasco conseguiu, né, oficializar uma venda em definitivo do meia Maxime Domingues para o futebol polonês. E além do Maxime Domingues, mais um nome também está de saída, tá, amigo? Lateral direito, Paulinho. Informações aí do nosso amigo Vene Casagrande. Hoje, Vasco e Paulinho se acertaram pela saída do jogador. Paulinho vai assinar um contrato em definitivo com o Fortaleza. O clube cearense não vai pagar nada pela aquisição do lateral direito de 20 anos de idade. Vasco e Fortaleza fizeram aí uma parceria em direitos econômicos do atleta. O jogador se despediu, inclusive, dos companheiros nesse sábado. Viaja, tá, amigo, nesse domingo para se apresentar ao seu novo clube. Vasco fica com 50% dos direitos econômicos do Paulinho e o Fortaleza fica com os outros 50%. Chega, ao meu ver, olhando para o lado do Fortaleza, com uma grande contratação. Paulinho é um jogador que sempre demonstrou ter um potencial muito grande, um atleta que sempre foi destaque nas categorias de base do Cruz Maltino, jogador de seleção brasileira, para um Fortaleza que hoje disputa a Série B do Brasileirão, uma grande contratação. Jogador com muito potencial, um jogador que chega ao Fortaleza sem o clube nordestino tirar nenhum dinheiro do caixa e servirá de fato como um grande nome aí para o Fortaleza olhando a temporada de 2026. Já olhando para o lado do Vasco, qual é a minha opinião sobre a saída do Paulinho? Uma pena. Por que eu digo que é uma pena? Porque o Paulinho sempre foi um jogador, volto a repetir, de seleção brasileira, um atleta que sempre figurou em convocações nas categorias de base do Brasil. É um jogador que no ano passado o Atlético Mineiro tentou a contratação. O Atlético Mineiro ele ofereceu ao Vasco da Gama um empréstimo pelo Paulinho, mais uma opção de compra no valor de 12 milhões de reais, praticamente por 70% dos direitos econômicos do jogador. E havia no contrato apenas uma obrigação do Paulinho disputar 20 partidas. E o Vasco, à época, recusou a proposta. Ou seja, o Vasco recusou uma proposta de empréstimo com opção de compra no valor de quase 12 milhões de reais, e hoje negocia com Fortaleza a saída do Paulinho de forma gratuita. Então, assim, é difícil entender esse movimento de mercado que o Vasco fez. Tá entendendo o Paulinho não ser utilizado, talvez o técnico Fernando Diniz entenda internamente que o Paulinho não é um jogador útil para o elenco, vislumbrando a temporada de 2026, né? Um jogador que está nos planos do Vasco, mas a questão não é apenas a saída em si, mas é um movimento de mercado. No meio do ano passado, o Atlético veio com dinheiro na mão e o desejo de contratar. O Vasco recusa. E aí, nesse momento, 6 meses depois apenas, o Vasco libera o Paulinho de graça para o Fortaleza. Então, assim, é difícil entender certas situações, e essa situação aí do Paulinho é algo que dificulta um pouquinho para o torcedor Cruz Maltino entender de fato o que está acontecendo. Bom, mas deixa aí a sua opinião nos comentários. Inclusive, Paulinho, ele é da mesma geração de Lucas Eduardo e de Matheus Ferreira, 3 jogadores com idade semelhante, 3 atletas que sempre se destacaram na base do Vasco, 3 atletas que pegaram a seleção brasileira. O Lucas Eduardo não vingou, Paulinho, pelo visto, também não está vingando, e o Matheus Ferreira, que é outro jogador dessa geração, ele hoje está no São Paulo, foi vendido pelo Vasco pelo valor de 1,5 milhão de reais, e agora no São Paulo é um atleta que tem uma multa de 100 milhões de libras. É um jogador, assim, que vai disputar, inclusive, a final da Copinha, no jogo que vai acontecer amanhã, com a camisa do tricolor paulista. O Vasco empresta ele com opção de passe fixado. São Paulo, é claro, vê destaque, vê talento, compra o atleta. Hoje ele é titular do São Paulo na Copinha, chegou a ser, inclusive, em alguns jogos até o capitão do grupo, e tende a ser o capitão amanhã, e está com uma multa de 100 milhões de libras. Eu entendo os movimentos de mercado que o Vasco faz, respeito, mas às vezes é bom questionar e se perguntar, será que todos os movimentos feitos pelo Vasco são corretos? Será que essa saída precoce do Paulinho é correta? Será que a saída precoce do Lucas Eduardo é correta? Por exemplo, Matheus Ferreira, aqui não brilhou, mas lá no São Paulo é um jogador que está sendo tratado como uma unanimidade. Chato, tenso, mas realidades, amigo. E bom,
Vamos fechar o vídeo? E aí, amigo vascaíno, gostou do vídeo? Então é claro, não perca tempo e já se inscreva aqui no canal para ficar sempre muito bem informado sobre as notícias do nosso Vascão. De vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco.